Altezas imperiais e reais, senhoras e senhores, para mim é sempre uma alegria participar dos encontros monárquicos, mesmo de longe. Sinto saudades não só do sol do Brasil, como também do acolhimento caloroso dos brasileiros e especialmente do senso de união e valores que sempre encontrei nos círculos monarquistas. O 34º Encontro Monárquico Nacional celebra os 200 anos da Constituição que o imperador Dom Pedro I, meu pentavô, outorgou ao Brasil em 25 de março de 1824. Durante os 65 anos em que essa Constituição esteve em vigor, o país viveu ordem, progresso, paz e liberdade internamente e glória e prestígio no exterior. Em 26 de julho de 2013, para marcar a abdicação do rei Alberto II da Bélgica em favor de seu filho, o rei Felipe, a revista francesa La France Catholique publicou um artigo intitulado D'un roi à l'autre, de um rei ao outro, escrito pelo padre Daniel Lange de Maupeou, um sacerdote franco-belga respeitado internacionalmente e autor de mais de 60 livros. Esse artigo traz pontos que acho muito importantes para nós monarquistas. O autor diz que o príncipe herdeiro é preparado desde a infância para o dia em que assumirá o trono, recebendo educação específica, sendo introduzido aos assuntos de Estado aos poucos, assumindo novas responsabilidades conforme amadurece e se familiarizando com as principais questões nacionais e internacionais. Tudo isso sempre sob os olhos do povo. Na monarquia, o chefe de Estado não é alguém que surge de repente na vida pública, como na República, mas sim alguém que o povo acompanha ao longo de toda a sua vida. Além disso, pela natureza do regime monárquico, o soberano está fora das disputas partidárias e acima das paixões ideológicas, podendo representar verdadeiramente toda a nação, sendo um símbolo de unidade nacional. Na República, a cada 4 anos, o povo é dividido entre vencedores e derrotados. Como um presidente pode representar todos? A verdade é que ele não consegue. Os presidentes mudam rapidamente e com eles os partidos se alternam, as coalizões mudam e os programas de governo são descartados e recomeçados do zero. Faltam assim 2 elementos essenciais para a vida saudável de uma nação, que é a continuidade e a estabilidade. Na monarquia, o soberano é, como a nação, permanente. A monarquia também serve como uma barreira contra líderes autoritários e ideologias totalitárias, pois o soberano não é apenas o guardião da Constituição, mas também dos direitos e liberdades do povo. Além disso, o soberano não é um indivíduo isolado, mas parte de uma família reinante que, como ele, é conhecida desde sempre pelo povo. Isso dá à vida da nação uma dimensão muito familiar, muito forte e saudável. Estou certa de que, uma vez restaurada a monarquia aqui no Brasil, será assim com meu tio Dom Bertrand e um dia também com meu pai Dom Antônio, minha mãe Dona Cristine e depois com meu irmão Dom Rafael, nos quais confio plenamente. Sei que eles amam profundamente o país e estão à altura dos grandes desafios que deverão enfrentar para conduzi-lo a dias melhores. Quanto a mim, prometo sempre dar o melhor de meus esforços para ajudá-los a cumprir sua missão, servindo ao Brasil com respeito e lealdade. Não pode haver honra maior do que essa. Então peço que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe todos aqui presentes e nos permita realizar nossos planos pelo bem do Brasil e de todos os brasileiros. Peço em especial uma intercessão para meu pai Dom Antônio, para que sua saúde se recupere muito rapidamente e que ele possa estar conosco de volta às atividades de sempre. Obrigada